E agora, nós precisamos pensar aqui em técnicas para que você consiga lidar com a pressão, porque muitas vezes a agressividade ela vem justamente de ambiente sob pressão. Aquela pessoa que foi pressionada, aquela pessoa que muitas vezes foi criticada em público e ela não sabe como reagir, ou então existe ali um ambiente que já está um pouco mais agressivo e as pessoas querem aumentar o tom de voz para conseguir ter um espaço ali. Então existem formas de lidar com essas situações e é exatamente isso que eu quero trazer para você. A primeira técnica para lidar com esses ambientes, essas situações sob pressão, é o que chamamos de disco riscado. Quando existe um disco, aquele LP riscado, ele continua ali naquela mesma parte da música várias vezes, repetindo aquela informação. Então é sobre isso que fala o disco riscado. Repita o seu ponto de vista de forma calma e constante, sem desviar do objetivo. Então você não precisa ficar se desculpando, se explicando demais. Se alguém disse algo que você não concorda, ou disse algo que é o oposto do que você pensa, você não precisa concordar com a pessoa. Você pode continuar no seu posicionamento de forma calma. Porque quando você aumenta o tom de voz, isso faz com que você acabe perdendo a autoridade naquele momento. A segunda técnica é a névoa ou fogging. Isso significa o seguinte: você concorda com a parte da crítica que é verdade, aquilo que você realmente concorda, mas não com a crítica inteira. Então, digamos que alguém falou que a situação que você está expondo não é verdade, ou que o que você está propondo ali como uma nova solução não é bem assim, ou talvez não funcionaria da forma como funciona a empresa hoje, você pode encontrar alguma parte que essa pessoa disse que é verdade, que você concorda, mas continuar explicando o seu ponto de vista, também de forma calma, de forma tranquila, porque isso faz com que você demonstre inteligência emocional. E a terceira técnica é a pausa. A pausa é sempre muito estratégica, porque se você percebe que as pessoas já estão agitadas, já estão ali tentando aumentar o tom de voz para ganhar espaço, esse é o momento de fazer uma pausa. Pensar talvez, pessoal, vamos fazer aqui 10 minutos de pausa, 15 minutos de pausa, bebam água, respirem e depois nós voltamos aqui para a reunião. Essa é uma forma muito inteligente de fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas e voltem depois com muito mais objetividade e assertividade na reunião. E é fundamental lembrar isso aqui: quem mantém a calma, mantém o controle. Se você perde a calma, se você começa a aumentar o tom de voz ou ficar agressivo, até violento muitas vezes fisicamente, isso faz com que você acabe perdendo totalmente a razão. É igual pensar em relacionamentos. Qualquer relacionamento, a pessoa que levanta a voz primeiro, que quer gritar primeiro, que quer ganhar pelo volume e até pela agressividade física, essa pessoa perde a razão. Então, lembre sempre disso. Quem mantém a calma, mantém o controle da conversa. Existem estudos que mostram que nós temos neurônios espelho, ou seja, aquele líder que tem um posicionamento calmo, tranquilo, que ele inspira a sua equipe, ele faz com que a equipe tenha de fato esse comportamento. Agora, um líder que tem uma comunicação agressiva, que ele muitas vezes tem alguns comportamentos diferentes daquilo que ele fala que a equipe deveria fazer, a equipe segue exatamente o comportamento que ele tem, não a instrução. Então, se você é líder, lembre sempre que a sua equipe está de olho no seu comportamento, ela segue o seu exemplo. E a ciência mostra isso por meio do estudo dos neurônios espelho. E agora nós chegamos no terceiro tipo de comunicação para você identificar se é o tipo da sua equipe, que é a comunicação assertiva, que é justamente o tema aqui da nossa Masterclass. A comunicação assertiva é aquela que é clara, objetiva, que gera impacto, que faz com que as pessoas façam o que deve ser feito, mas por acreditar, por estarem juntas, engajadas naquele mesmo propósito. A comunicação assertiva, ela expressa com clareza e respeito principalmente. Ela não é agressiva. Ela não foca no problema, ela foca na solução. E é isso que você precisa buscar aí na sua empresa. E ela gera confiança e colaboração mútua. Então, quando o líder ele é inspirador, quando a equipe está engajada, ela entende o que ela está fazendo e todos sentem que estão vestindo a mesma camisa por um objetivo em comum, aí sim que os resultados começam a aparecer e principalmente a produtividade, que é um tópico fundamental aqui da nossa Masterclass. Então vamos fazer a comparação de uma comunicação que é passiva-agressiva da
comunicação assertiva, enquanto a comunicação passiva-agressiva ela gera retrabalho e ambiguidade, ela drena a energia cognitiva do time e ela gera uma comunicação reativa, muitas vezes a pessoa acaba agindo por emoção ali no calor do momento. A comunicação assertiva é muito diferente, porque ela gera velocidade. Velocidade, clareza, as pessoas entendem o que cada um está fazendo e, principalmente, libera energia para a produção. Lembra que eu falei do estado flow? Quando você tem uma comunicação assertiva, evita o retrabalho, evita o excesso de interrupções, você faz com que a equipe consiga, de fato, fazer as atividades com muito mais velocidade e assertividade. E as mensagens são precisas. Evita fofoca de corredor, evita desperdício de energia e também aumenta a produtividade.